Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Hoje é um vídeo de breve olhar. Com este quadrinho, que não é breve, ele é imenso, chamado Ernie Pike, de Hector Destenheld, Hugo Pratt, da editora Figura. Esse é o único quadrinho que eu tenho nesse estilo, porque ele é de guerra. Eu não gosto, embora ele seja fictício, tá? Eu não costumo muito ler esse tipo de histórias. Mas assim, né? Pelo menos um exemplar nesse sentido. São 34 histórias, tá? Ele é enorme. Pesadérrimo. Tá? Deve ter em torno de quase 300, não chega a ser 330 páginas mais ou menos, tá? Bom, o que é? Ele é Ernie Pike, tá? É um experiente repórter que, atrás de pequenas histórias, por trás de grandes conflitos, nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, ou Guerra Sino-Japonesa. O jornalista dá voz aos dramas de soldados rasos e da gente comum, e traz uma visão humanista, sem maniqueísmo, que revela que o valor humano não escolhe lado. Isso aqui está na 4ª capa, aqui, tá? Bom, quando eu fui ler esse quadrinho, porque ele é muito pesado, eu demorei mais uma semana, porque é muitas histórias. Então, assim, no meu ponto de vista, tá? Você lê 1, 2, 3 histórias, dá um tempo, no outro dia, e aí você vai lendo aos poucos. Pelo menos é o que eu fiz. Porque, embora seja fictício, a gente sabe que é real, né? Então, assim, são histórias, assim, de deixar a gente bem para baixo. Então, assim, quem gostar, porque tem muita gente que gosta, né, do tema guerra. Então, quem gostar desse tema, é um quadrinho fantástico. Depois eu vou mostrar para vocês os desenhos. O desenho não é o que chama atenção. É tudo nesse estilo aqui, ó. O desenho não é o que chama atenção. O que chama atenção é o conteúdo das histórias. Bom, eu selecionei entre essas 34, eu peguei uma das mais curtas, só para vocês terem uma ideia como que é, tá? As histórias, como elas são narradas. Então, eu vou ler, tá? Vocês me desculpem em alguma coisa, porque ele é pesado pra caramba. Eu vou tentar colocar ele aqui, apoiar a minha mão, para eu poder ler para vocês, tá? Pra vocês terem uma ideia de como é. E depois eu mostro mais um pouquinho as imagens. Mas elas não mudam a forma, né? Dos desenhos não muda muito, não. Bom, a história que eu escolhi, tá? Ela chama Poilo, que já vai esclarecer para vocês o que é Poilo, tá? E aí ele coloca assim: a frente alemã na Normandia já havia desmoronado. Paris acabava de viver o prazer inesquecível da libertação. O teatro da guerra se deslocava com rapidez pelos lugares que os combates da Primeira Guerra Mundial tornaram famosos. Voltávamos para Paris por uma dessas estradas do Nordeste francês. Tony Zardini, meu fotógrafo, com pouca esperteza, havia metido o jipe num comboio com prisioneiros. O Ernie: eu disse para não se meter aqui. Nós vamos chegar nunca. E por onde queria que eu passasse? Se tudo é lamaçal. Bom, como para dar razão a Tony, um dos transportes derrapou no barro e foi parar no acostamento. Como resultado, para cúmulo dos pesares, sua carga humana teve que ser dividida entre os demais veículos. Nem a imunidade de nosso jipe foi respeitada. Ei, Robson, suba com o capitão nesse jipe.
Um momento depois, retomamos a marcha de carroça, levando como passageiros o soldado Robson e o prisioneiro que, por acaso, lhe tocara escoltar, o capitão Rudolf Gromba. Procura o quê? Um cigarro, Tommy? Não, obrigado. Só fumo de palha. Não sei em que bolso deixei o maço. Segura, capitão. Segura a Thompson enquanto procuro. É um prisioneiro e dá a Thompson para ele? E aí? Acha que é bobo? A troca que vai fugir se sabe que a guerra acabou para ele? O alemão fala. É isso aí, soldado. A guerra acabou para mim. Pega de volta a Thompson. Pesa demais. A nossa Schmeisser é mais confortável de carregar. O homem se ajeitou no assento e fechou os olhos. Suas feições gastas por anos de guerra relaxaram acalmadas. Aquele era realmente o rosto de um homem que não pensava fugir. Coitado, o que não terá passado nos últimos dias? Embora não dormisse, se esqueceu de nós, desfrutava, saboreava a paz. Por isso, em meia hora mais tarde, quando outro contratempo com o comboio nos obrigou a parar, me surpreendeu vê-lo muito desperto. Olhava com estranha intensidade para os morros, para um edifício abandonado, de aspecto sombrio. Se deu conta de que eu olhava e sorriu, um tanto confuso. O alemão: se surpreende que eu o olhe com tanto interesse, não é? O Erne: na verdade, sim. É um edifício cuja arquitetura não diz nada. Um asilo, talvez. O alemão: quando o visitei, já faz 5 anos, era um hospital evacuado devido ao avanço de nossas tropas, que naqueles dias marchavam triunfantes rumo a Paris. Nele vi o verdadeiro rosto da guerra, com mais crueza que nunca. Sei do que falo, lutei no norte da África e na Rússia. Mas em lugar nenhum vi a guerra, nua e crua como ali, naquele edifício, em lugar nenhum. Tampouco vi exemplo mais selvagem de coragem, mais raivoso, nem tanto ódio, feito de coragem. O alemão narrando, tá? Foi nos primeiros tempos da guerra, quando, com a posição aliada esmagada na Bélgica, invadimos a França por uma larga frente. Ninguém nos enfrentava. A nossa passagem só víamos granjas desertas, casarios desertos, aldeias desertas. A propaganda hábil e o uso sem risco dos stukas sobre as massas de população civil haviam aplainado o caminho para nós. Foi esse avanço rápido pela área rural que nos trouxe até aqui, até mesmo este mesmo lugar. Aquele morro, vimos uma primeira vez o hospital, Hot. Por que paramos, senhor? Esse casarão é ideal para uma boa defesa, sargento. É um edifício sólido. Uns 20 homens com suas metralhadoras poderão defendê-lo contra um regimento inteiro. Era apenas um pretexto, claro, porque em nosso avanço havíamos passado por muitas posições, tanto ou mais fáceis de defender que aquela, e mal a olhávamos. Sim, é bem possível que haja franceses ali. Mesmo assim, o sargento esteve de acordo com minha prudência. Ele também havia percebido esse quê de ameaçador, esse quê de sinistro que parecia envolver o casarão. Não poderíamos ter explicado isso com palavras, mas estava ali, impregnado às paredes cinzas, às árvores negras e raquíticas do parque. Sargento: sim, mas temos que conseguir em frente. Mande o cabo do LAC com 2 homens fazendo um reconhecimento. Nós os cobriremos daqui. E um soldado colocou: arrepia só de olhar. O cabo do LAC e seus homens também se deram conta daquela sombra invisível que envolvia o hospital. Mas avançaram sem hesitar,
Era o tempo de ouro do nosso exército, que ainda não havia conhecido o desgaste físico e moral. A qualquer momento poderia partir de uma descarga de alguma das janelas. Chegaram a poucos metros da entrada principal. E então o cabo do Lac saiu correndo. Entrou no edifício sem oposição alguma. Depois dele entraram os outros 2 homens. Entraram. Acho que nos enganamos. Sim, a culpa é do lugar, que nos dá nos nervos da gente. Apesar de tudo, fizemos bem. Convém que os homens não confiem demais. Aqui não dão nada, mas em qualquer outro lugar podem nos armar em uma emboscada, mas... Um dos soldados. Por que demoram tanto para aparecer? Já deviam ter comprovado que não há inimigos lá dentro. O outro. Talvez o hospital não esteja totalmente evacuado. Vai ver, ficaram algumas enfermeiras. Não gosto disso, sargento. Chame-os. Ei, cabo do Lac. Pegaram no sono? Ei, cabo do Lac. Não respondem. O que pode ter acontecido com eles? Não entendo. Não ouviu nenhum tiro, brilho nenhum. Mande outros 2 homens para ver, sargento. Sim, senhor. 2 voluntários se ofereceram na hora. O cabo do Lac era um homem muito querido. O casarão continuou em silêncio, mas tétrico, mais ameaçador do que nunca. Cabo do Lac, ordeno que voltem. Mas antes que o sargento pudesse gritar qualquer coisa, os soldados entraram. Eram 2 corajosos, 2 homens que procuram 3 camaradas. Depois, eles também não aparecem. Não entendo. Se caíram numa emboscada, como não puderam dar um só tiro? Não acho que tenham caído numa emboscada, senhor. Ali tem que haver outra coisa. Se me permite, vou averiguar. Não, sargento. Isso é comigo. Você fica no comando da patrulha. Se eu não voltar, e não se arrisque mais. Faça o apoio dos tanques. Peça o apoio dos tanques. Falei com energia, embora por dentro, confesso, senti um medo louco. Mas, como já disse, aquilo foi quando o nosso exército não conhecia a derrota. Ninguém, nem oficial, nem soldado, se atrevia sequer a pensar em se esquivar de uma mansão, por mais perigosa que fosse. Eu quase nunca tinha entrado em combate e estava cheio de sonhos heróicos. Mas me custou avançar com calma. Tal como haviam feito o cabo e os soldados, por fim cheguei diante da entrada aberta, de par em par, como se convidado. Cabo do Lac, Buller, Waldeck. Chamei a todos, o cabo e os 4 soldados. Nenhum respondeu. Não havia ninguém ali dentro, no grande hall de entrada. Só penumbra e um silêncio que pesava. Cabo do Lac, sou eu, o capitão. Ninguém me respondeu. Apenas o eco dos vastos corredores vazios, vi pegadas de barro na escadaria. As pegadas do cabo e dos outros. Todos sobem. Nenhum desce. Tem que estar lá em cima ainda. Subi a escadaria, me virando para trás a todo instante. Não queria ser surpreendido pela retaguarda. Não há ninguém aqui também. Cabo do Lac, Miller. Nada por aqui. Era alucinante aquela fila de portas fechadas. Cada uma podia ocultar uma companhia de inimigos dispostos a acabar comigo. Vou procurar em outro lugar. Não estão aqui. Se houvesse franceses escondidos, já teriam se mostrado, mas... E essa luz? Tem alguém aí dentro? Rápido, abram essa porta. Minha voz pareceu ficar ricocheteando contra as paredes do corredor vazio. Ninguém me respondeu. Ele tacou o pé na porta e encontrou um senhor numa cadeira de rodas, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, ele tacou o pé e encontrou o senhorinho numa cadeira de rodas. O senhor: o que é que foi? Que maneira é essa de entrar? E essa arma? O que faz com essa arma? E o comandante: meus companheiros, procuro meus companheiros. E pergunta para mim? O que um velho inválido como eu pode saber?
Me senti estúpido, realmente. O que teria a ver aquele pobre resto de humanidade com o desaparecimento dos meus homens? O medo estava me deixando lerdo. Ele coloca: esta manhã disseram que eu ia evacuar. O velho falou: esta manhã disseram que iam evacuar o hospital, mas não se lembraram de mim. Claro, quem pode se lembrar de um farrapo? E o comandante: desculpe, não tenho nada contra você. No entanto, vi nos olhos daquele velho uma luz estranha, como se zombasse de mim, como se divertisse me ver tão perto. Não pude suportar a suspeita. Não confio em você. O que tem aí escondido? Não terminei a frase. Desculpe. O velho tira a toalha e ele não tem as pernas, né? Está só do joelho para cima. Não se preocupe, compreendo o que acontece com você. Sim, perdi as pernas no Maine em 1915, não muito longe deste lugar. Neste momento, neste mesmo lugar onde está o hospital, corria uma de nossas trincheiras. A quantidade de homens que morreu foi para mantê-la. O velho coloca: quando é de noite e o vento se lamenta nas árvores, parece que ainda ouço os gritos dos feridos. Meus próprios gritos. Uma granada me arrebentou as pernas. Tiveram que amputá-las. Pouco me importei. Não ia poder usá-las mesmo. Não sei quantos fragmentos ficaram na minha coluna vertebral. É desanimador ver que os poilos, aí que ele coloca, ó, poilo, peludo, é uma tradução literal do francês. Era o nome informal dado aos soldados da infantaria francesa, da Primeira Guerra Mundial. De 1914, souberam defender tão bem o que os soldados da nova geração defenderam tão mal. Se os poilus daquele tempo pudessem lutar de novo, juro que você não estaria aqui agora. Comandante: acredito, amigo, acredito, mas tem que continuar procurando. Senti uma pressa frenética de escapar daquela ruína da outra guerra, de fugir daqueles olhos carregados de ódio que queimavam. Além disso, eu ainda não sabia nada dos meus homens. Igual a todos, ninguém quer falar com os velhos. E o comandante fala: preciso ir. E o velho: eu sei. E não vou lhe atrasar mais, mas antes de ir, me alcance um pouco de água. Imagina a pressa de ir embora da enfermeira que a deixou ali em cima. O comandante: não podia negar aquilo. Me aproximei. Já tocava a garrafa quando, não sei como, meus olhos viram algo que se movia lentamente, uma mancha vermelha que se estendia. Sangue? Não sei de onde atirou. Devia estar oculta no assento da cadeira. Se eu não tivesse visto o sangue a tempo, ele teria me aberto o ventre. Dei um salto para trás. Para trás, desgraçado. Abri a porta com um empurrão. Os 4 mortos. Sim, o velho, mortos. Eu os matei, um por um. Os 4 concordaram em me dar água. Cometeram a estupidez de se separarem para revistar o edifício. Chegaram ao corredor de uma vez. Nossa, aqui. O velho ali com a coisa na mão, tá? Tipo de uma adaga, né? O velho, tá? A França já não tem mais soldados, mas este Poilu ainda não foi vencido. Comandante: para trás. Eu atiro. Atire, Bosch, atire. E aí ele vai para cima, né? O comandante acaba atirando nele. Desculpa, não devia atirar. Já não me ouvia. Agora, uma placidez infinita lhe relaxava as feições. Já sem ódio, já sem idade. Devia ser assim o rosto daquele Poilu em 1914. Saí em seguida do hospital, mas eu já não era o mesmo que havia entrado. A baioneta daquele homem não havia me tocado, mas seu ódio sim. Pela primeira vez soube que a guerra é mais que dor e morte,
que é principalmente ódio. Ele foi o primeiro a me fazer suspeitar que nossa luta não era tão justa como eu pensava. Se alguém tivesse me dito antes de entrar naquele casarão que alguma vez eu me sentiria feliz por ter me entregado, tão contente de acabar a guerra que nem me passaria pela cabeça a ideia de escapar. Eu lhe teria dito que estava louco. Foi aquele Polu que me venceu. Ok? Ó, essa é uma historinha curta, tá? Mas tem muitas outras, são 34, né? Tem muitas, eu só vou mostrar um pouquinho, ó. Vê que o desenho, ele não muda muito, tá? É assim, ó. Nessa mesma pegada. Então, ó. Tá? Volto a dizer, o desenho nesse quadrinho é o de menos, tá? É sempre nesse tipo de traço. As histórias é que realmente são de chorar, são assim de você parar e pensar o que é o ser humano, né? Bom, as últimas palavras, né? Lembre-se, é só uma amostra, tá? Para quem gostar do tema. Talvez seja um relato amargo, mas acho que há nele um heroísmo do bom, um relato com esse toque de cinza e crueza que as coisas da realidade têm. Um relato sem bons e nem maus, mas com um vilão, um super vilão, o mais odiado de todos, a guerra. Tá aqui. Ok? Da editora Figura, Ernie Pike. Vale a pena, para quem gosta do tema, ele é perfeito. É isso. Espero que tenham gostado. Né? Mais uma amostrinha aí do tipo de quadrinho diferente que eu tenho. Deixem um like, se inscrevam. Nos vemos no próximo olhar.